Sigo pensando en ti. Na, 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 Yo quisiera enamorado navegar en un barco de cristal y buscar un mundo nuevo más allá del cielo azul. Donde pueda con las rosas platicar y me digan que me quieres. Donde escuche de aquel ave en su cantar que me adora. Donde luna, estrellas y sueños sean solo para mí. A tu lado yo quisiera navegar en mi barco de cristal hacia un mundo de ilusiones. Aún anhelo la verdad, donde pueda con las rosas platicar y me digan que me quieres. Donde escuche de aquel ave en su cantar que me adora. Donde el mar en su murmullo me repita tu nombre sin cesar. Donde luna, estrellas y sueños sean solo para mí. Yo quisiera Olá, eu sou o Bruno Félix da Costa Almeida e é com imensa alegria que, ao cumprimentá-los na esperança de encontrá-los bem
e com saúde nesse momento tão singular que estamos vivendo, que aproveito a oportunidade para agradecer o convite de poder compartilhar um recorte de minha dissertação de mestrado durante a realização desse segundo encontro internacional de educação musical promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Mestrado Profissional da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. A comunicação se trata da dissertação de mestrado intitulada Do Texto ao Contexto, da Imagem ao Som, uma proposta histórico-política para a elaboração de um currículo em educação musical. De minha autoria, sob orientação da professora doutora Cristina Rolim Wolfenbittel. Essa pesquisa foi desenvolvida junto à linha de pesquisa 2, Linguagem e Artes em Contextos Educacionais, do Programa de Pós-Graduação em Educação, Mestrado Profissional, da UERGS. Bem, a proposta dessa investigação surgiu a partir de minhas inquietações profissionais e acadêmicas junto a uma das instituições de ensino em que, à época, eu atuava como docente em música, o Colégio Gaspar Silveira Martins. Foi ao perceber a necessidade da existência de um texto político orientador, ou seja, de um currículo em educação musical, para o ensino de música da educação infantil ao ensino médio pelo colégio A Comunidade de Venâncio Aires, localizada aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul, que se constituiu a proposta investigativa. Portanto, foi realizada uma busca na literatura especializada sobre as apropriações e possíveis considerações necessárias para compor essa pesquisa, em considerando os saberes inerentes à educação, à filosofia da educação e às políticas públicas em educação e em educação musical. Para tanto, os questionamentos que a conduziu foram os seguintes. Como a educação musical pode ser proposta enquanto currículo e complemento curricular no contexto sociopedagógico do Colégio Gaspar Silveira Martins? Como a historicidade da implementação da educação musical desenvolvida durante as últimas décadas do Colégio Gaspar Silveira Martins pode contribuir para a construção de uma proposta curricular em música? E, por fim, a última questão, como a articulação entre a história institucional e as políticas públicas em educação auxiliam na proposição de um currículo em música para o Colégio Gaspar Silveira Martins? Nesse sentido, o objetivo geral se constituiu com vistas à elaboração de uma proposta curricular em educação musical para o Colégio Gaspar Silveira Martins, com ênfase em seu contexto histórico-social e nas políticas públicas para a operacionalização do ensino de música na educação básica. Para a constituição da revisão de literatura, foi considerado o recorte temporal entre o ano de 2008, ano da promulgação da Lei Federal 11.769, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de música na educação básica, ao primeiro trimestre do ano de 2018, o qual delimitou o período da busca por artigos sobre a temática currículo em educação musical nas escolas de educação básica brasileiras, nos contextos da literatura especializada na área da educação musical. Os conceitos operacionais selecionados à investigação foram salutares para auxiliar sobre e também na reflexão da transversalização entre os campos da educação, da música e principalmente da educação musical. Foi a partir dos pilares da educação de Delors e colaboradores que, através desses estudos, foram elaborados os pilares da educação para a educação musical, incluindo o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a viver junto, o aprender a conviver e o aprender a ser em educação musical. Além desses, a filosofia da educação na perspectiva de Edgar Morin, a antropologia da educação musical de Alan Merriam e as políticas públicas para a operacionalização da educação musical na educação básica brasileira, com ênfase na legislação, além das habilidades e competências inerentes à educação a partir dos estudos desenvolvidos por Pedro Demo e Maurice Tardif, bem como sobre o que se trata o campo da música na Base Nacional Comum Curricular em suas versões publicadas nos anos de 2017 e 2018, que os conceitos operacionais da dissertação também se alicerçaram. O referencial teórico foi composto a partir de dois eixos norteadores. O primeiro, em se tratando da teoria do currículo,
na perspectiva de Abeles, Hoffer e Klotman, entendendo que a definição de currículo está para as escolhas culturais e sociais, coletivas e individuais, institucionais e políticas, dentre outras, em que se possa apropriar-se para contemplar na praxis o ensino da música na educação básica. E o segundo eixo norteador trata-se sobre a abordagem do ciclo de políticas de Bauer, Ball e Gold, posteriormente ampliada por Stephen Ball, ao que se trata da elaboração e implementação política na interlocução entre o contexto da influência, o contexto da produção do texto político, do contexto da prática, do contexto dos efeitos e do contexto de estratégia política. Em se tratando da metodologia de pesquisa selecionada para a condução da investigação, foi considerada a abordagem qualitativa na perspectiva de Bauer, Gaskell e Allen, e o método utilizado foi a pesquisa documental, proposto por Samara e Tupi, e a coleta dos dados também aconteceu sobre a perspectiva das mesmas autoras. Já para a análise dos dados, foram considerados os pressupostos para a análise de conteúdo de Bardin e Moraes para a proposição das etapas de análises adequadas à perspectiva investigativa realizada. O que viabilizou a constituição dos cadernos de pesquisa, os quais incluem os documentos considerados salutares ao desenvolvimento da investigação, quais sejam atas de reuniões, certificados e títulos documentais, documentos oficiais, fotografias, matérias jornalísticas, partituras e manuscritos musicais, dentre outros registros de memória da banda do Colégio Gaspar. Por se tratar de um mestrado profissional em educação, o estudo desenvolvido propiciou a elaboração de 4 produtos: a revista Do Texto ao Contexto da Imagem ao Som, Educação Básica e Currículo, a qual inclui o currículo em educação musical, da educação infantil até o ensino médio, bem como atividades curriculares complementares, atualmente publicada pela editora da Fundarte e de acesso livre e gratuito. Além desses, o livro Do Texto ao Contexto da Imagem e o Som, A História da Música nos Tempos e Espaços do Colégio Gaspar Silveira Martins, também publicado pela editora da Fundarte e de acesso livre e gratuito. O cartão de acesso às músicas gravadas pela formação da banda do Colégio Gaspar, intitulado A Música nos Tempos do Colégio Gaspar Silveira Martins, e o manuscrito do hino do colégio, cujo caderno é intitulado Do Texto ao Contexto, da Imagem ao Som, Caderno de Partitura, também compõem o conjunto desses materiais, oriundos enquanto produtos derivados dessa dissertação. Os produtos resultantes da investigação compuseram capítulos da dissertação. Por exemplo, o capítulo intitulado Do Texto ao Contexto da Imagem ao Som remonta à história da música nos tempos e espaços do Colégio Gaspar Silveira Martins, tendo enquanto fontes principais os registros fotográficos, as matérias jornalísticas, dentre outros documentos que contribuíram para que a existência da música na instituição pudesse ser contada a partir de seus fatos e versões. A reconstrução dessas informações foi salutar à compreensão sobre a importância da música para a comunidade escolar, principalmente em se tratando da proposição curricular objetivada pelo estudo. É, portanto, através dessas histórias que se fundamentam a seleção dos conteúdos e outros elementos considerados fundamentais à constituição da proposição do currículo em música ao colégio. Por sua vez, o currículo em música é constituído com ênfase na utilização e no imbricamento do ciclo da abordagem curricular em educação musical, elaborado e proposto a partir dos estudos realizados durante esta investigação, e a abordagem do ciclo de políticas. Nesse sentido, a proposta do ciclo de abordagem curricular em educação musical emerge a partir da interação processual e correlacional entre cada uma das suas 8 etapas destinadas à elaboração curricular, quais sejam competências gerais em artes, que compreende os aspectos de desenvolvimento educacional relacionados às linguagens artísticas e outras áreas do conhecimento sociocultural globais, competências educativo-musicais, que abrange o explorar, o compreender, o pesquisar, o experienciar, o mobilizar, o estabelecer, o problematizar, o desenvolver e o analisar no contexto educativo musical escolar, individual e ou coletivo.
Inclui também os eixos temáticos, que tratam sobre as aprendizagens em música, as relações sociais de autonomia de ações individuais e ou coletiva. As dimensões do conhecimento em música, que destina-se aos processos de criação, expressão, reflexão, fruição, estesia, crítica, ambos relacionados ao processo de aprendizagem musical. As habilidades educativas musicais complementam, essa apropriação entre outros diversos contextos que incluem também o objetivo, que traz uma explanação de cada uma das metas a serem atingidas no desenvolvimento do ensino educativo musical escolar, além dos conteúdos que se relacionam sobre o que se aprende musicalmente em âmbito escolar. E, por fim, a avaliação em música, expondo como e quando se avalia no processo de apropriação dos conhecimentos educativos musicais individuais e ou coletivos. A relação da proposta do currículo em música e a teoria do currículo configura com ênfase na profundidade do desenvolvimento curricular em música diante de sua implementação no contexto da prática, à medida que o texto do currículo em música é implementado no contexto da prática, considerando-se a preparação do currículo, os fatores qualitativos e as variáveis curriculares. As relações entre o texto curricular descrito nesse estudo, por exemplo, e sua implementação no contexto prático, depende de sua interpretação em detrimento das condições viabilizadas ao desenvolvimento da educação musical na instituição de educação básica a qual for acolhê-lo. Bem, para finalizar, entendo que o tempo, o espaço, a educação e a música configuram os principais elementos que impulsionaram o desenvolvimento desse estudo. À luz do referencial teórico utilizado, pude refletir sobre a interação entre a abordagem do ciclo de políticas e as teorias do currículo para a elaboração da proposta do texto do currículo em educação musical oriundo desse estudo. É, portanto, na articulação entre a abordagem do ciclo de políticas e no ciclo da abordagem curricular em educação musical, em que a operacionalização do currículo em música pode ser incitada, elaborada e poderá ser desenvolvida no contexto da prática. Todavia, o ciclo de abordagem curricular em educação musical poderá auxiliar na constituição de novos currículos em música à medida que o surgimento de novos contextos de influências poderá ser incitado. No âmbito desse estudo, trata-se efetivamente do desenvolvimento do contexto da produção do texto político, ou seja, da produção do currículo em música, o que implica na realização de estudos futuros, as percepções sobre o seu impacto na prática, assim como as adequações possíveis a serem realizadas no próprio texto, para uma melhor operacionalização no contexto da prática. Em complementação, os contextos dos efeitos de estratégia política poderão também ser considerados sobre o impacto da implementação desse estudo. A partir da análise do contexto institucional, entendi que a música pode estar inserida em todos os anos escolares ofertados pelo Colégio Gaspar Silveira Martins, e em todos os semestres e trimestres em que o currículo geral da instituição está organizado. Saliento também que a utilização do ciclo de abordagem curricular em educação musical por parte de outros pesquisadores e ou propositores de currículo em música poderá desvelar sua efetiva funcionalidade para além desse estudo realizado. Bem, finalizo por aqui a minha comunicação, agradecendo mais uma vez o convite de poder compartilhar este estudo. Aproveito para salientar que quem tiver interesse de acessar e saber mais sobre essa pesquisa, o texto de minha dissertação está disponível no repositório da UERGS, assim como as publicações relacionadas sobre a história da música no Colégio Gaspar e a proposta curricular estão disponíveis para acesso no site da editora da Fundarte. A todos, o meu muito obrigado pela atenção. Hola, muy buenas tardes. Somos Gabriel Trujillo y Karina Rivero y queremos agradecer la invitación para participar en este segundo Encuentro Internacional de Educación Musical 2021, en el cual haremos un relato de nuestra experiencia como educadores musicales, trabajando en un espacio cultural independiente y los cambios que atravesamos a partir de la pandemia por el COVID-19. Domus Artis es un espacio cultural que surge como una iniciativa personal en el año 2005. En la ciudad de Chetumal, frontera sur de México,
Al concluir mis estudios de licenciatura en Educación Musical en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz. Con el antecedente de formar parte de una familia en la que la música y la educación han sido las profesiones más recurrentes por varias generaciones, la idea de abrir un espacio cultural en el que se desarrollen las habilidades artísticas y musicales de niños, jóvenes y adultos surgió a temprana edad. Con el aliento familiar y con el ímpetu y la determinación de un recién egresado, iniciamos esta noble empresa, mi piano y yo, en una casa de alquiler con un letrero al frente que decía Jardín del Arte. Los primeros alumnos fueron llegando. Las primeras notas empezaron a sonar y poco a poco, con el correr de los meses, se fueron sumando amigos, profesores y músicos locales que compartían el mismo gusto por la música y la educación musical. Al cabo de 4 años, debido al incremento de alumnos, nos vimos en la necesidad de contar con un edificio más amplio, y es en este momento cuando nos mudamos a la casa en la que crecí y en la que durante toda mi infancia y adolescencia vi cada tarde a mi madre dar clases de piano. Entonces cambiamos el nombre a Domus Artis. Con un promedio de 40 alumnos y un pequeño grupo de profesores, incorporamos a nuestra oferta permanente los talleres de iniciación musical, guitarra, batería, violín, canto y artes plásticas. Y de manera alterna ofertamos talleres eventuales de capacitación docente y formación musical, en su mayoría impartidos por profesores invitados de otras ciudades. Iniciamos también con la realización de producciones escénicas en las que se involucraban artistas de otras disciplinas. Realizamos nuestras primeras producciones discográficas y en 2010 dimos un importante paso con la producción y montaje de un musical inédito, el cual incluía piezas de compositores quintanarroenses y para el cual se convocó a un gran número de artistas y creativos locales y nacionales que concluyó con una extensa gira, misma que dio a conocer a Domus Artis como una organización generadora de proyectos artísticos en el estado de Quintana Roo. Los siguientes años transcurrieron fortaleciendo la propuesta curricular de los talleres, mejorando nuestras instalaciones, adquiriendo instrumental y materiales. Y es a finales del año 2016 que se integra el coro juvenil de Domus Artis, como resultado del taller de canto que se impartía y con la intención de participar en un programa de intercambio y formación artística con el Jugendchor Großenhain-Reinersdorf-Eversbach, agrupación proveniente de la región sajona de Alemania. El proyecto se tituló La música que nos une, intercambio de coros juveniles México-Alemania, y este consolidó en los jóvenes de ambos grupos el gusto por la música coral, compartiendo experiencias significativas que derribaron las barreras impuestas por el lenguaje o las distintas maneras de pensar o cantar. Coordinado por los directores de ambas agrupaciones, Stefan Janke de Alemania y Gabriel Trujillo de México, la iniciativa contó con el apoyo de instituciones comprometidas con el arte y la educación. De 2017 a 2019 se realizaron en conjunto 4 giras de conciertos con un vasto programa de actividades formativas y culturales, 2 en el sureste de México y 2 en foros del este y el suroeste alemán. I'm on
A 3 meses de cumplir 15 años de trayectoria, Domus Artis se encontraba en el que considerábamos era el mejor momento. Con una matrícula de 130 alumnos, 10 profesores, 7 talleres, 2 agrupaciones corales, una para jóvenes y otra para adultos, instalaciones equipadas y otras giras y montajes en puerta. 2 meses después, se declara la contingencia sanitaria mundial debido al COVID-19. Como todas las instancias educativas, cerramos nuestras puertas con la esperanza de que en pocos días pudiéramos retomar nuestras actividades de manera normal. Nos bastaron pocas semanas para darnos cuenta de que las cosas serían muy diferentes y que la única opción que teníamos era continuar con las clases de manera virtual, lo cual era totalmente desconocido para nosotros. Nuestras instalaciones, instrumentos, materiales, todo lo que con tanto esfuerzo habíamos construido, parecían inútiles. El reto era diseñar un formato de trabajo a distancia desde cero y en pocos días. Como primera acción, analizamos las diversas plataformas digitales y capacitamos a los maestros sobre su uso. Creamos un sitio web para facilitar el acceso de los alumnos y sus padres a las sesiones y materiales de trabajo. Posteriormente, convocamos a un equipo de asesores externos para supervisar el avance de los estudiantes en cada uno de los talleres, como una estrategia para garantizar que los procesos de enseñanza musical mantuvieran el rigor técnico y ofertar así un valor agregado a partir de la virtualidad. Se elaboró un plan de clases a distancia, en el que se redujo el tiempo de las sesiones para atender de manera individual a los alumnos, y en algunos casos fue necesario prestar instrumentos musicales a aquellos que no contaban con estos. Al inicio del siguiente curso escolar 2020-2021, nuestra matrícula era visiblemente menor como consecuencia de las dificultades económicas de las familias durante la pandemia. Sin embargo, el número de inscritos era suficiente para generar lo mínimo indispensable y continuar de un modo autosustentable. Es importante señalar que el cambio a la virtualidad permitió el ingreso de alumnos de otras ciudades, incluso de fuera de México, situación que nunca antes habíamos considerado. A pesar del clima de adversidad, reflejado en el cierre de otros espacios culturales independientes o academias de música, Domus Artis se mantuvo como un proyecto vigente, logrando que los alumnos tuvieran un significativo avance en la ejecución de su instrumento, más allá de nuestras expectativas. Lo más difícil de reactivar fueron las agrupaciones corales. Esta preocupación era compartida por nuestro coro amigo de Alemania, por lo que empezamos a imaginar una estrategia que motivara a los coristas y resolviera técnicamente las dificultades de hacer música juntos a la distancia. En este momento, el personal de Domus Artis se encontraba colaborando en la organización de un evento de relevancia internacional en el campo de la educación musical. Las conferencias regionales de la Sociedad Internacional para la Educación Musical, ISME, mismo que se llevaría a cabo unos meses más tarde en la ciudad de Cancún. Es así como surge la oportunidad de participar en un concierto de coros juveniles como parte de la programación artística de este importante evento. La nueva colaboración se tituló Todo Cambia, Encuentro Digital de Coros Juveniles México-Alemania, y consistió en la producción audiovisual de 6 piezas corales enmarcadas en un programa de experiencias artísticas e iniciativas sociales en sus respectivas comunidades, la cual se presentaría como parte del concierto mencionado. Para lograr una grabación de audio de calidad y al mismo tiempo garantizar los protocolos sanitarios, se adaptó en nuestras instalaciones un pequeño estudio de grabación, equipado con el financiamiento de los padres y del Instituto Goethe a través de la gestión del maestro Stefan Janke. Las sesiones de grabación eran individuales y se requería el estudio previo de las piezas con el apoyo de guías musicales elaboradas para cada voz. La segunda fase del plan
fue la realización y edición del video en conjunto, que al ser una experiencia novedosa de trabajo requirió una planeación detallada con meticulosas indicaciones para los coristas participantes y muchas repeticiones. El resultado fue satisfactorio y logró el objetivo de renovar el entusiasmo de ambas agrupaciones. A pesar de la distancia, la música sigue siendo el constante espacio que nos une. Introducir como herramienta de trabajo la producción audiovisual representó para Domus Artis una ventaja adquirida durante la pandemia. Con este recurso realizamos las demostraciones finales del ciclo escolar. El mismo equipo que antes trabajaba tras bambalinas en los montajes escénicos, ahora realizaba conciertos digitales, haciendo uso de las redes sociales para transmitir y difundir el progreso alcanzado por cada uno de nuestros alumnos. Cuando todo pase habrá un abrazo. Cuando todo pase habrá un amigo. Cuando todo pase. Cómo callar, cómo dejar atrás. El ciclo escolar actual nos enfrentó con nuevos retos. La evolución de la pandemia y la reactivación paulatina de los espacios educativos a nivel nacional
hizo necesaria la implementación de un modelo mixto que permita alternar clases presenciales y virtuales de manera simultánea. Para esto se han adaptado las instalaciones, dando prioridad a las medidas de higiene y distanciamiento social para evitar focos de contagio. Poco a poco los alumnos regresan y dan vida a Domus Artis. Aún queda mucho por resolver antes de recuperar las condiciones normales de interacción, aunque sin duda podemos aprovechar todo el aprendizaje que hemos adquirido durante la pandemia aplicado en el proceso de enseñanza musical. El ánimo no decae mientras la vocación por nuestro trabajo nos sostenga. Estimado comité del segundo Encuentro Internacional de Educación Musical organizado por la Universidad Estatal de Río Grande do Sul en colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, estimados y estimadas colegas, antes que nada espero que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud. El tema que vengo a compartir se llama la interdisciplinariedad como eje transversal en la educación musical en la Facultad de Artes Escénicas en programas de pregrado. A continuación expongo el contexto de esta experiencia de aprendizaje. Se desarrolló en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima, la capital, en la Facultad de Artes Escénicas, entre las especialidades de música y teatro. Cabe mencionar que la Facultad de Artes Escénicas de esta institución tiene también otras dos especialidades más, la de producción y la de danza. Pero esta experiencia se realizó entre las especialidades de música y teatro. Cada especialidad está compuesta por distintas carreras. Por ejemplo, la de música forma instrumentistas, cantantes, productores musicales, mientras que la de teatro forma actores y actrices. Oficialmente, cada especialidad no está conectada con la otra. Digamos que cada una sigue su propio programa curricular. Sin embargo, entre los cursos de carrera obligatorios, la especialidad de música tiene a piano complementario. Este curso está dirigido a músicos que no son pianistas, que no tienen como especialidad el piano, y se enseñan las bases de la técnica pianística y los recursos armónicos. Mientras que teatro tiene el curso música, en el cual se enseñan las bases teóricas del lenguaje musical y la práctica instrumental. El 2019 estuve a cargo de ambos cursos, y en vista que estos tenían como centro el aprendizaje de contenidos de la práctica e interpretación musical, implementé un proyecto de innovación entre estos dos cursos con el fin de fomentar la interdisciplinariedad. Es importante mencionar que la interdisciplinariedad es un eje transversal en nuestra institución que se refleja en sus documentos oficiales, como son el Estatuto Universitario o el Modelo Educativo. Es por ello que se decidió en este año y en ese ciclo enseñar música a los actores y a los músicos a través de un enfoque interdisciplinario que buscara responder las necesidades que se reflejaban desde estos documentos oficiales de la institución. Descripción del proyecto de innovación. El proyecto de innovación consistió en la preparación y presentación final frente a un público de escenas musicalizadas por los alumnos, extraídas del repertorio de teatro musical, en las cuales todos los participantes tenían que asumir roles de la otra disciplina. Entonces, los músicos asumieron roles de actores y los actores asumieron el rol de músicos. Es decir, durante la escena, en algún momento, los alumnos de la especialidad de música tenían que actuar y los de la especialidad de teatro tenían que tocar un instrumento o cantar. Naturalmente, los de teatro también actuaron y los de música también tocaron, formando todos un solo ensamble. Todo lo interpretado fue preparado bajo los contenidos de cada curso, como la escritura, el análisis musical y la ejecución instrumental.
Lo expuesto hasta el momento refleja la implementación del proyecto, es decir, lo que los alumnos tuvieron que realizar y el producto que tuvieron que mostrar. A continuación voy a explicar el marco teórico que se utilizó para el diseño de este proyecto de innovación, es decir, lo que hubo antes, la preparación anterior a la implementación del proyecto. Se utilizaron básicamente dos columnas, dos teorías. Una, la propuesta de método de proyectos de Tippelt y Linnemann, la cual voy a explicar más adelante, pero lo importante de mencionar en este momento es que esta propuesta tiene 6 fases y los autores explican las características de cada fase y qué objetivos tiene cada una de ellas. Lo que sí mencionan, y puedo ir en estos momentos explicando, es que, dicen los autores, que el método de proyectos tiene una característica de naturaleza interdisciplinaria y que lo importante es que estas 6 fases te llevan a un producto final, grupal. Entonces, este marco teórico fue utilizado para el proyecto de innovación. Para la interdisciplinariedad, que fue el otro rubro, la otra columna sobre la cual se basó este proyecto, se tomaron estos 4 autores y se seleccionaron 5 elementos interdisciplinarios. Es decir, se trató de escoger 5 elementos que estuvieran necesariamente en esta experiencia de aprendizaje para que se pudiera dar la interdisciplinariedad. Por ejemplo, la integración y la homogeneidad trata de lo siguiente. Explican los autores que cada alumno debe comprender las semejanzas y diferencias de ambas disciplinas. Entonces, se buscó que las actividades que se diseñaron, se buscó que en estas actividades los alumnos pudieran estar motivados a encontrar características de sus disciplinas con la otra. Por ejemplo, la estructura de una composición, tanto de una escena o la composición de una canción. ¿Qué semejanzas hay en la composición de ambas disciplinas? O, por ejemplo, conceptos como acción y motivo. Acción en lo teatral y motivo en lo musical. ¿Qué semejanzas hay entre ellas? Si el alumno realizaba estas actividades y podía encontrar estas semejanzas, entonces podíamos decir que se estaba dando la interdisciplinariedad. También se utilizaron estos otros 2 elementos, el pensamiento crítico y el aprendizaje recíproco. Los autores hablan de una comunicación asertiva y de un objetivo común grupal. Entonces, en este punto, se trata de que los participantes puedan primero criticar de manera asertiva el actuar de los demás, de los otros, que los alumnos de teatro de pronto pudieran aconsejar a los de música y viceversa, apoyarse entre ellos, y también que juntos entendieran que lo que están trabajando, finalmente esta presentación final va a ser el objetivo grupal y que por ello es importante ensayar y estudiar cada una de las partes que les tocó realizar. Finalmente, otro elemento que mencionan los autores es el de docente invitado. Para los autores es importante que en un proyecto interdisciplinario, haya la participación de un docente principal del tema. En este caso yo asumí ese rol, el docente principal de música, y por lo menos uno más de la otra disciplina, ¿no? En este caso de teatro. Para este proyecto, como les comentaba, yo asumí el rol de docente principal como música y se invitaron a 3 docentes, 3 docentes que asumieron el rol de invitados para la especialidad de teatro. Entonces, de lo que se trató fue de preparar actividades que tengan estos 5 elementos y estén repartidas en las 6 fases. Se prepararon y desarrollaron actividades diseñadas especialmente para cada fase, tomando en cuenta sus características y en coherencia con cada elemento interdisciplinario, siempre sustentadas obviamente en el marco teórico antes expuesto. Este es el cronograma, ahí están las 6 fases,
y repartidas en las semanas y en los meses de la segunda mitad del segundo ciclo del año 2019. Acá es importante mencionar ahora sí un poco más de qué trata cada una de estas fases, ¿no? Por ejemplo, la fase informar consiste en presentar el proyecto de innovación a los participantes. Es en ese momento que hay que dejar clara la naturaleza interdisciplinaria. Entonces, en este proyecto se mencionó quiénes iban a participar, quiénes eran los músicos, los actores, los profesores invitados. Se dejó claro el producto final como concierto frente a un público y cómo se iban a aprender los contenidos, cómo iban a ser evaluados. Es este momento en el cual se generó la motivación y se encendió la emoción para que ellos pudieran conectarse con el proyecto. La fase de planificación consistió en formar los grupos interdisciplinarios, en la planificación de los roles entre quienes iban a asumir y qué personajes iban a asumir los músicos, el análisis de las obras musicales, ¿no? Desde el aspecto formal de los elementos de la música. En la fase de decidir, se presentaron los avances de los roles asumidos, es decir, como mini ensayos. Se realizaron los últimos retoques y se corrigieron los últimos detalles para que todo quedara listo para dar inicio a la siguiente fase, que ya eran los ensayos. En esta fase es la única fase donde el docente principal, en ese sentido quien les habla, fue el que tomó las decisiones, ya los detalles finales para que pudieran pasar a la siguiente etapa. La fase de realizar la dividimos en los ensayos parciales y, los ensayos parciales y general, y también la presentación final. Fueron 2 bloques en los que fueron divididos. Es en esta fase en la que participaron los docentes invitados. Ellos pudieron asesorar a los grupos interdisciplinarios, dándoles detalles sobre cómo mejorar su interpretación, tanto teatral como la musical. La etapa de valorar o reflexionar consistió en un conversatorio al final del proyecto, antes de la muestra final. Todos compartieron sus opiniones respecto al proceso, lo que funcionó, lo que no funcionó, los aspectos de mejora, etc. La fase de controlar se dio transversalmente a todas las otras fases, a todo el proyecto, y consistió principalmente en la evaluación. Cada fase, informar, planificar, decidir, tuvo como su momento de evaluar si todo estaba funcionando bien. En eso consistió la transversalidad de la fase de controlar. El diseño metodológico utilizado para la preparación y de este proyecto de innovación y durante su desarrollo fue la investigación-acción de Sussman y Everett. Las técnicas que se utilizaron para el recojo de información fue la técnica de observación y los instrumentos ficha de observación indirecta y diario docente. Para el análisis de datos, primero se realizó una lectura de la información recogida, luego se procedió a realizar la codificación, identificando palabras o frases que estuvieran vinculadas a uno o más elementos interdisciplinarios. Finalmente se analizaron los elementos y su correspondencia a cada grupo, reconociendo las actividades que fomentaron la interdisciplinariedad. Los resultados. Hay un resultado principal, que es este de acá. Las actividades diseñadas a lo largo de toda la secuencia didáctica del método de proyectos lograron beneficiar la interdisciplinariedad desde los 5 elementos. En algunas fases se beneficiaron algunos elementos y en otras se beneficiaron las otras. Pero en el transcurso de todo el proyecto, de las 6 fases, se llegaron a lograr todos los elementos interdisciplinarios. Los elementos de integración, homogeneidad y aprendizaje recíproco se lograron principalmente en actividades como estas, relacionadas a la interpretación e intercambio de roles, así como en el análisis teatral y musical de las obras interpretadas. Los alumnos de música lograron experimentar de manera práctica contenidos propios de la especialidad de teatro, como asumir un rol de actor o un personaje en una canción e identificar su acción. Por su parte, los alumnos de la especialidad de teatro lograron experimentar de manera práctica los contenidos propios de la especialidad de música, como es el asumir un rol de ejecutante en un ensamble. También participaron
no solamente a través de la ejecución instrumental, sino también a través del análisis musical y el análisis teatral, creando productos como partituras o programas de mano. En tal sentido, los alumnos de ambas especialidades lograron encontrar puntos concretos en común entre la estructura compositiva de una obra musical y otra teatral. La participación docente se logró en estos conversatorios, asesorías o talleres que dieron los docentes invitados. Todos los participantes lograron tener la retroalimentación de los docentes de teatro y el docente de música. Esta interacción se dio durante los ensayos parciales. Los profesores invitados brindaron recomendaciones, asesorías para mejorar la interpretación de sus personajes y la interacción entre los participantes. Ambos docentes, el de música y el de teatro, compartieron sus recomendaciones para la mejora de toda la interpretación en general. Respecto al pensamiento crítico, los alumnos valoraron de manera positiva la implementación de este proyecto, ya que, además de generar un ambiente asertivo y positivo, les permitió entender los contenidos conceptuales de una manera más sólida, ya que tenían el apoyo de sus otros compañeros. Como podemos ver en estos momentos, en estas actividades, los alumnos de ambas especialidades asumían una función de asesor, ayudando al otro a comprender mejor un determinado concepto o una determinada actividad. Por ejemplo, si un alumno de teatro tenía alguna duda sobre un tema musical, pues los compañeros de la especialidad de música asumían el rol de especialista y lo ayudaban a entender ese concepto. Eso también se dio de manera inversa. Los alumnos comentaron que trabajar colectivamente con una especialidad artística distinta a la suya los motivó a invertir más tiempo en el desarrollo y preparación del concierto final para lograr un buen resultado. Estuvieron más predispuestos a salir de su zona de confort. Como conclusiones, la primera, encuentro que si bien las actividades propuestas favorecieron de manera diferente a las dos especialidades en los distintos momentos de la secuencia didáctica del método, a lo largo de las 6 fases se lograron fomentar todas. El correcto desarrollo de las 3 primeras fases, informar, planificar y decidir, del método de proyectos, sentaron las bases para un buen desenvolvimiento de los ensayos de grupos interdisciplinarios y posterior muestra final. La supervisión durante la fase de control permitió mantener una información real sobre los resultados parciales y poder tomar decisiones oportunas sobre la marcha, poder hacer cambios en el momento adecuado para que se pudiera dar un buen resultado en los ensayos generales y final. La optimización de recursos tecnológicos de comunicación e información fue importante porque facilitó un vínculo más activo y cercano entre los integrantes de los grupos interdisciplinarios en temas como la organización de ensayos, separación de aulas y retroalimentación. Esto se dio a través de las redes que se utilizaron especialmente para este proyecto. El formato de teatro musical se adaptó con facilidad a la interdisciplinariedad propuesta desde el método de proyectos, ya que los conceptos musicales y teatrales estaban articulados por la historia que se estaba contando. El formato de teatro musical es en sí mismo interdisciplinario, ya que desde su origen vienen uniendo o participando la música, la danza y el teatro. Los alumnos de ambas especialidades mostraron una gran motivación al trabajar con compañeros de otras disciplinas artísticas. Esto ayudó a mantener un objetivo en común, ya que estuvieran dispuestos a realizar actividades de aprendizaje que se encontraban fuera de su zona de confort. El docente asumió un rol principalmente de asesor, mientras que los alumnos fueron quienes tomaron las principales decisiones sobre el desarrollo de todo el proyecto. Entre las recomendaciones, la primera es que se recomienda tener un mayor número de docentes invitados que puedan asumir el rol de especialista de la otra disciplina, es decir, hacerlos más partícipes del proyecto de innovación y considerar la posibilidad del codictado o creación de un curso especialmente para el desarrollo de estas actividades interdisciplinarias. Se recomienda elaborar actividades
que preparen a los alumnos de la especialidad de música en el uso e interiorización de conceptos relacionados a la disciplina del teatro. Quizás algunas fichas que orienten de una mejor manera a los alumnos de música a comprender esta realidad del teatro en general. También me parece importante incorporar proyectos de enfoque interdisciplinario en esta virtualidad porque además de lograr los objetivos del curso, mejora y motiva la interacción entre los alumnos, ahora que es tan importante que estamos tan alejados presencialmente. Y también me parece muy importante que en las instituciones de educación superior fomenten la creación de equipos conformados por alumnos y docentes de diferentes disciplinas, como la producción, música, teatro y danza, para el diseño e implementación de proyectos de innovación interdisciplinaria que busquen generar nuevos espacios de producción artística y mayores oportunidades laborales. Sin duda es un reto mayor, pero también una responsabilidad con nuestros estudiantes y comunidad artística en general. Muchas gracias por su atención. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Daniela Isabel Hertel e hoje eu venho trazer para vocês o trabalho pedagógico do professor de música como fator de motivação da aprendizagem musical em uma escola da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Cristina Rolim Wolfenbittel e foi a dissertação de mestrado do curso de mestrado profissional em educação do PPG de UEPS. Hoje tenho o prazer de apresentá-lo aqui no segundo Encontro Internacional de Educação Musical do PPG de UEPS. Esse trabalho ele originou-se do desenvolvimento de aulas de música em uma escola da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, onde eu atuo com alunos de 6º a 9º anos. Durante esse trabalho, eu observava, nas aulas de música, a desmotivação dos alunos ao iniciarem qualquer forma de atividade musical e utilizei diferentes instrumentos de trabalho pedagógico para tornar a disciplina mais atraente para os estudantes. Então, eu investiguei quais os fatores motivacionais de estudantes da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre para o aprendizado musical e qual a contribuição motivacional do meu trabalho pedagógico como professora de música para a aprendizagem musical dos estudantes. No objetivo geral, pretendi conhecer os fatores motivacionais de estudantes de uma escola da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre para a aprendizagem musical escolar. Investiguei, então, a motivação para a aprendizagem, que atua na consolidação de conhecimentos, que afeta tanto os novos aprendizados quanto a performance de habilidades, estratégias e comportamentos previamente aprendidos, e se dá de duas formas, tanto intrínseca, que permite a escolha e realização de determinadas atividades por interesse próprio, gerando uma satisfação. Essa motivação intrínseca é maior no primeiro ano do que no 9º ano, ela vai, gradualmente ela vai diminuindo. E a motivação extrínseca, que encontra seu motivo de aprendizagem nas consequências da realização das atividades e não nas atividades em si. Algumas teorias motivacionais regulamentam a área da motivação e investigam a motivação para as ações, entre elas a teoria da autodeterminação, de Deci e Ryan, a teoria da meta de realização, trazida por Monteiro e Santos, o modelo de expectativa e valor, de Eccles e Wickfield, e também a teoria da atribuição de causalidade, de Heider e Weiner, e, por fim, a teoria da autoeficácia de Bandura. Essas teorias, na área da educação musical, foram investigadas, onde foi procurado conhecer o valor atribuído à aula de música no currículo da escola. Também foi procurado identificar as relações entre o interesse dos estudantes, a utilidade da disciplina e a sua importância no contexto escolar, e identificar o esforço que os alunos de música atribuem às aulas de música no currículo da escola. Ao investigar todas essas pesquisas já realizadas na área, procurei então trazer uma abordagem qualitativa através do estudo de multicasos, com 2 casos específicos, o 6º ano, que era iniciante na aula de música e com essa mesma professora, e o 9º ano, que já estava estudando há 4 anos com essa professora, do 6º ao 9º ano, e finalizava as aulas de música. A técnica para a coleta dos dados foram as observações participantes,
de todas as aulas do terceiro trimestre do ano letivo 2019, a coleta de documentos na área, como avaliações próprias dos alunos sobre a disciplina, e também o Music Inventory, que é um modelo trazido por Brett Jones, que é a nossa fundamentação teórica analítica. Esse modelo é o modelo Music de motivação acadêmica, que trabalha com um acrônimo da palavra Music, trazendo 5 componentes: o empoderamento, a utilidade, sucesso, o interesse e o cuidado. Todos os 5 componentes, juntos ou isolados, podem então atuar na ação, que é o aumento da motivação do aluno em sala de aula, que pode trazer um resultado, que é o aumento da aprendizagem do aluno. Esse empoderamento ele vai tratar então das percepções e a quantidade de controle por parte dos alunos sobre seu próprio aprendizado, e ele está pautado na teoria da autodeterminação, que trata do gosto pelas atividades proporcionado quando os alunos acreditam exercer algum controle sobre algum aspecto da tarefa. A utilidade, proposta por Jones, trata de percepções de entendimento dos alunos da utilidade do conteúdo trabalhado pelo professor. É fundamentada no modelo de expectativa e valor. Já o sucesso traz percepções de sucesso por meio da obtenção de conhecimentos e habilidades ao apresentar o esforço necessário. Está ligado e vinculado à teoria do autoconceito, à teoria da autoeficácia, da autoestima e à teoria de expectativa e valor. O interesse trata da percepção dos alunos pelas atividades a serem desenvolvidas e trata do componente afetivo da emoção positiva, que é um estado psicológico, um componente cognitivo da concentração, trazido por Reed e Henninger. E, por fim, o cuidado trata da percepção por parte do professor com o aluno e a sua aprendizagem. Ele é defendido por Baumeister e Leary através de 2 características principais da necessidade de pertencer. Primeiramente, os indivíduos necessitam de interações pessoais frequentes com outra pessoa. E segundo, os indivíduos necessitam perceber que outra pessoa se preocupa com seu bem-estar, identificando que alguém gosta deles e que o relacionamento é estável e continuará no tempo futuro. Então, Jones traz para nós alguns itens, de um total de 26 itens do Music Inventory, em que são apontados algumas preferências e algumas questões pertencentes ao próprio interesse, à utilidade, ao sucesso, ao empoderamento e ao cuidado. Entre elas, por exemplo, empoderamento. Eu tive a oportunidade de decidir por mim mesmo como atingir as metas da disciplina. Utilidade. Em geral, a disciplina foi útil para mim. Sucesso. Eu estava confiante de que poderia ter sucesso na disciplina. Interesse. A disciplina prendeu a minha atenção. Cuidado. A professora estava disponível para responder minhas perguntas sobre a disciplina. Nesses itens, o aluno poderia colocar 6 opções diferentes entre discordo fortemente valendo 1 ponto e concordo fortemente valendo 6 pontos. Os itens somados, divididos pelo número de itens, gerariam então uma porcentagem de empoderamento, utilidade, sucesso, interesse e cuidado. Os resultados dessa pesquisa então foram obtidos através de 12 aulas de música, em que foram trazidos inicialmente a pesquisa da implementação do Music Inventory na primeira aula, que traz os níveis iniciais de empoderamento, utilidade, sucesso, interesse e cuidado dos alunos do 6º e do 9º ano, e depois também o Music Inventory aplicado ao final do trimestre, trazendo os níveis finais de empoderamento, utilidade, sucesso, interesse e cuidado dos alunos do 6º e do 9º ano após o desenvolvimento das atividades. Também os fatores motivacionais dos estudantes dos anos finais da rede municipal para a aprendizagem musical escolar. No empoderamento inicial, a gente tem aqui, então, as 5 questões e as respostas dos estudantes, onde a gente vai ter, então, um total de 82% de empoderamento inicial nos alunos do 9º ano, do 6º ano, e final de 87%, tendo um aumento de 5% no empoderamento dos alunos do 6º ano. Já no 9º ano, o empoderamento inicial era de 78%, passando para 83%, também um aumento de 5% no empoderamento ao final da disciplina. Esse empoderamento final ele foi possível ser observado ao observar os processos de ensino-aprendizagem, onde pude notar que muitos estudantes, especialmente estudantes do 9º ano, apresentam dificuldades em atuar de forma autônoma. Dessa forma, segundo as observações durante as aulas de música,
os alunos puderam escutar seus programas indo ao ar e os próprios estudantes puderam observar quão importante esse processo de escolha das músicas, das gravações, bem como a inserção desse material, a edição e a produção de todo o material de rádio escolar. Assim, o fato dos alunos poderem escutar seus programas, tornando-os mais motivados a realizar as atividades propostas para que possam colocar seus programas no ar. Então, a gente vai ter também a utilidade que esse trabalho musical teve para os alunos, em que eles apontam que a utilidade inicial da aula de música era de 83% para os alunos do sexto ano e a utilidade final dos alunos do sexto ano também de 83%, permanecendo na média final. Já no nono ano, a gente vê um aumento de 78% de utilidade inicial para 83% de utilidade final, um aumento de 5% nos níveis de utilidade dos estudantes para a aula de música. A utilidade final foi possível perceber por meio do alto nível de utilidade encontrado pela turma do sexto ano nas atividades musicais, A turma apresentou poucas dificuldades na realização da proposta, tendo ainda apresentado motivação em alguns momentos da aula. Percebi que as atividades musicais motivavam os alunos e que muitos deles queriam ver seus programas no ar e ainda solicitavam minha ajuda constantemente para realizar o trabalho. Penso que a grande dificuldade da turma estava na agitação dos alunos e falta de autonomia, causada por pouca prática com os computadores, pois realizavam a atividade apenas com auxílio e o cuidado da professora. Esse foi possível entender que ele tinha um alto nível de utilidade, pois já estava em 83% e permaneceu em 83%. O crescimento do entendimento da utilidade dos conteúdos musicais se deu no nono ano, sobretudo, devido à tipologia do trabalho musical realizado com os estudantes. Já o sucesso inicial dos alunos do sexto ano era de 78%, passando para 82% de sucesso final, com aumento de 4%. Já o nono ano também tinha sucesso inicial de 78%, passando para 80% do sucesso final, com aumento de 2%. O sucesso final, então, foi necessário a promoção de escutas musicais para a apreciação dos programas de rádio web escolar nos intervalos das aulas para poder inferir essas percepções de sucesso quanto às atividades musicais escolares. Assim, os trabalhos foram criando corpo e os estudantes já abriam sorrisos ao ouvir suas músicas e suas falas inseridas nos seus programas de rádio web escolar. Observou-se assim que cada estudante pôde observar e estabelecer suas metas a longo e curto prazo, concebendo prioridades na produção de seus trabalhos musicais. Foram disponibilizados aos estudantes materiais de apoio e músicas previamente baixadas para que todo o trabalho empreendido pelos educandos elevasse seus níveis de competência, gerando sucesso e sensações de sucesso. O interesse, então, inicial, ele no sexto ano era de 83%, passando para 85% no sucesso final dos alunos do sexto ano, com aumento de 2%. Já no nono ano, o interesse inicial era de 72%, o menor nível de todos, passando para 80% no interesse final, um aumento de 8%. Já o interesse final, então, ele aparece, pois os alunos não demonstraram preocupação quanto aos seus trabalhos, apesar de muitos alunos terem finalizado o trabalho naquela aula. Era nítida uma divisão entre os estudantes da turma C31 no nono ano, tendo alunos que não tinham preocupação alguma com a realização do trabalho entregue e avaliação do mesmo, enquanto outros estavam com os trabalhos prontos e muitos deles já tinham ido ao ar na semana anterior, mostrando e divulgando seus trabalhos para toda a escola. Isso gerou também níveis diferentes de sensações de interesse por parte dos estudantes, alguns altamente interessados, outros pouco interessados. Já o interesse dos estudantes necessitava então ser estimulado. Por isso, eu passei com isso a questionar os discentes quanto à finalização das atividades de criação e produção dos programas de rádio, o que, conforme observei, os alunos não demonstraram preocupação quanto a isso e afirmavam que estavam produzindo e que os programas estavam prontos, o que não era audível escutar os programas de rádio produzidos pelos alunos. Nessas observações, a gente pode observar que o interesse dos alunos pela disciplina ele era menor e foi possível ser aumentado, produzido essa motivação para que os alunos terminassem seus programas e, ao final, ouvindo seus programas indo ao ar, gerou uma nova motivação, o que proporcionou o aumento dos níveis de interesse
por parte dos estudantes. Já o cuidado inicial dos alunos do 6º ano era de 92%, maior índice de todos, gerando um cuidado final de 88%, o único índice que baixou em relação aos demais. Já no 9º ano, o cuidado inicial era de 83%, passando a 90% de cuidado final, com aumento de 7%. O cuidado final, então, foi observado na realização da aula, em que foi possível compreender quanto cuidado foi demandado para que os estudantes realmente estivessem interessados no processo de aprendizagem musical, pois em alguns casos os trabalhos somente eram realizados com o apoio e estímulo da professora, gerando sensação de cuidado. A proporção, então, proposição de uma proposta pedagógica que compõe uma ação de cuidado e esse carinho dos professores para com os discentes, ele é compreendido como muito importante pelos pesquisadores na área, como Levitt Jones et al. Os estudantes afirmavam que a professora se importava com quão bem eles realizavam as atividades, sendo respeitosa e amigável com os educandos, que apontaram a acreditar que a professora se importava com seus sentimentos quanto às questões pessoais e quanto aos aprendizados escolares. Então, esse trabalho ele gerou um produto, como um mestrado profissional, que foi a elaboração de uma proposta pedagógico-curricular para o ensino de música nos anos finais do ensino fundamental, com base na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Foi também possível lançar um site de livre acesso com a proposta pedagógico-curricular em música, que segue abaixo o link, então, para que todos possam acessar também com a proposta pedagógica, a base nacional e as estratégias de utilidade dos materiais em sala de aula trazidos e apresentados por esse estudo, resultado da análise desses dados. Considero, por final, que foi possível atribuir como fatores motivacionais estudantes da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre para o aprendizado musical escolar todos os 5 componentes do modelo MISO de motivação acadêmica, sendo eles o empoderamento, utilidade, o sucesso, interesse e o cuidado. A contribuição motivacional do meu trabalho pedagógico enquanto professora de música desses estudantes se deu no aumento de todos os níveis motivacionais dos 5 componentes motivacionais do modelo Music de motivação acadêmica proposto por Jones. Apenas o componente cuidado em uma das turmas investigadas houve uma queda de 4% em relação à implementação inicial do estudo. Nos demais níveis motivacionais dos 5 componentes motivacionais propostos por Jones, houveram avanços significativos quanto à motivação para a aprendizagem musical escolar, especialmente estudantes do 9º ano do ensino fundamental anos finais. Considerei também, por fim, que o empoderamento ocorre devido à produção de projetos motivados pelos interesses pessoais dos educandos, bem como suas indagações e inquietudes, quando o professor torna-os protagonistas e sujeitos do seu aprendizado. As percepções de utilidade dos conteúdos musicais trabalhados na disciplina de música podem, então, gerar a satisfação e a garantia do sucesso por meio da obtenção de conhecimentos e habilidades ao apresentar o esforço necessário. Esse programa atua, sobretudo, na confiança do estudante quanto à obtenção de sucesso na disciplina, na confiança na obtenção de sucesso em enfrentar os desafios acadêmicos dessa disciplina, na capacidade do estudante em obter uma avaliação alta nessa disciplina, bem como na confiança na capacidade de obter sucesso em todas as aulas desenvolvidas na disciplina de música. Considerei ainda que o interesse dos estudantes pela disciplina pode estar vinculado à motivação inicial do estudante, que pode ser intrínseca, E, com o passar dos anos escolares, a motivação intrínseca vai diminuindo, sendo necessários estímulos externos, que no caso é o professor, o seu trabalho pedagógico, sendo inserido como motivação extrínseca nesse processo. É possível, ao final desse estudo, apontar que o professor deve criar configurações de obtenção de interesse em sala de aula, atrair a atenção dos estudantes, atuar na manutenção do interesse dos educandos e sustentar os objetivos da disciplina, promovendo um aprendizado significativo e efetivo. Nesse sentido, também a professora de música investigada estava disponível para responder suas perguntas sobre a disciplina, bem como a professora estava disponível para ajudá-los se precisassem de ajuda nas aulas, que se importava com quão bem os estudantes realizavam as atividades, que a professora foi respeitosa e amigável com os estudantes e que os estudantes acreditam que a professora se importava com seus sentimentos. Trago, então, minhas referências, meus referenciais que me ajudaram na busca por
esse conhecimento e investigar a motivação desses alunos que precisam ser olhados, precisam ser analisados, pois não basta a gente investigar a presença da música na escola. A gente tem que investigar as formas de trabalhar a educação musical para que a educação musical permaneça na escola, pertença à escola e para que também os estudantes tenham a possibilidade de ter um conhecimento musical na escola, na educação básica. Agradeço aqui, então, imensamente o convite. Deixo meu muito obrigada, meu e da Cristina, pelo convite em participar do segundo Encontro Internacional de Educação Musical do PPG de UERGS, que tem a sua importância reconhecida junto aos órgãos e às entidades da área da educação musical. Declaro aqui que sou imensamente grata pela universidade e por todo o trabalho realizado junto ao grupo de pesquisa e parabenizo ao encontro realizado hoje, que procura trazer ainda mais educação musical para perto das crianças e jovens, da escola, né, tanto nos centros de educação, nos centros conveniados da rede privada, da rede pública e também nos centros musicais de educação, onde a gente pode trazer a aprendizagem de um instrumento musical para as nossas crianças e jovens. Agradeço novamente, muito obrigada e bom encontro a todos.